Olá galera, meu nome é Fernando e você está no canal Filósofo dos Livros. E hoje nós iremos falar a respeito de Sim a Moça, de Maria Dezone Pacheco Fernandes, uma publicação da Companhia Editora Nacional. Bem, vocês já viram a capa do livro Sim a Moça, então agora a gente pode conversar. O livro Sim a Moça foi publicado em 1950 e já teve 3 adaptações. A primeira foi um filme no ano de 1953, estrelado por Eliane Lage, uma atriz que ficou conhecida como a Greta Garbo brasileira, porque simplesmente depois de fazer sucesso, ela resolveu desaparecer do mapa e não fez mais nada em cinema, na TV, etc. No ano de 1986, nós tivemos a novela Sim a Moça, protagonizada por Lucélia Santos, que foi um enorme sucesso. Sucesso da Rede Globo. Em 2006, nós tivemos um remake da antiga novela Sim a Moça. Dessa vez, quem interpretou a Sim a Moça foi Débora Falabella. O filme de 1953 foi bem fiel ao livro. Já a novela de 1986, eu poderia dizer nada a ver com o livro, mas ela foi bem melhor que o livro. E a novela de 2006 praticamente foi uma cópia da novela de 1986. Portanto, foi uma novela legal também. O meu primeiro contato com esse livro foi no ano de 1986. E isso antes de acabar a novela protagonizada pela Lucélia Santos. Mas por que eu quis ler Sim a Moça naquela época? Bem, na novela existia uma personagem chamada Ana do Véu. Ana do Véu vivia com o rosto escondido. Ninguém sabia quem era a atriz. A Rede Globo fez um mistério a respeito da identidade dela. Durante a trama ficava aquela coisa: tira o véu ou não tira? Mas não tirava. E todo mundo ficava especulando: será que a Ana do Véu é bonita ou feia? A novela tinha a Lucélia Santos, que fazia Sim a Moça e que lutava a favor dos escravos. Isso a gente já sabia, já conhecia, mas a grande curiosidade era saber quem era a Ana do Véu e se ela era bonita. Então, eu fui na biblioteca da escola, que eu sabia que tinha o livro Sim a Moça, e peguei emprestado o livro. Quando os meus colegas de classe viram eu com a obra, todos queriam ler esse livro. Até quem não visitava a biblioteca queria ler Sim a Moça para saber se a Ana do Véu era bonita ou feia. Eu me lembro que eu li esse livro numa tarde inteira. Eu não larguei enquanto não terminei. E sabe o que aconteceu? A personagem Ana do Véu não existia no livro Sim a Moça. Ela foi criada especialmente para a novela. Tanto é que o filme de 1953 não tem Ana do Véu, porque ele foi fiel ao livro. A novela de 1986 teve Ana do Véu, que foi criada especialmente para ela. E a novela de 2006 aparece Ana do Véu, porque as autoras nem se preocuparam em ler a obra. Elas se inspiraram na novela antiga. E na novela antiga tinha Ana do Véu. Mas, apesar de não ter a presença da minha personagem predileta, que era Ana do Véu, eu gostei do livro naquela época. E hoje, relendo a obra, eu não consigo entender por que eu gostei desse livro. Já vou adiantando que, com a minha releitura, eu detestei Sim a Moça. Antes de reler, eu não lembrava dos fatos do livro. Eu só lembrava que não tinha Ana do Véu. Mas eu tinha memória emocional, e a minha memória emocional dizia: o livro é bom. Eu tinha memória de uma experiência agradável. Mas agora, eu não consegui gostar de nada. Que coisa chata. Nesse momento vocês não estão entendendo nada. E também não imaginam por que eu não gostei do livro. Mas eu vou explicar para vocês. Fiquem tranquilos. Na novela Sim a Moça, nós vemos uma jovem que lutava pelos escravos. Uma mulher engajada, uma mulher lutadora. Uma autêntica heroína. Os abolicionistas eram heróis de verdade. Novela Sim a Moça era cheia de conflitos e lutas. E isso atraía o público, além do mistério da Ana do Véu. Então, como eu tinha uma lembrança boa, uma memória emocional legal a respeito desse livro, eu estava na expectativa de encontrar grandes heróis nesse livro que lutassem a favor dos negros. Era isso que eu esperava. Heróis de verdade, que se esforçassem pela liberdade dos escravos. O prefácio desse livro foi escrito por Afonso Smith.
um famoso escritor cubatense. E Afonso Smith faz uma análise bem legal de Sim a Moça. Aliás, não só de Sim a Moça, mas do contexto histórico em que a história se passa, o contexto da escravidão. Eu achei esse prefácio fabuloso, mas ele me fez já ver que o livro não seria legal. E isso sem dar spoiler, porque ele não falou exatamente do conteúdo do livro, mas ele explicou quem foram realmente os abolicionistas. Nós temos uma visão muito idealizada dos abolicionistas. Nós vemos eles como grandes heróis. Mas a coisa não é bem assim. E o Afonso Smith deixou isso bem claro. Segundo Afonso Smith, havia dois tipos de abolicionistas. Os inteligentes do ponto de vista econômico e os que estavam alheios à economia do Brasil. Os inteligentes do ponto de vista econômico eram abolicionistas formados pelos grandes fazendeiros. Olha só que coisa meio estranha. Os fazendeiros que escravizavam os negros, que foram os grandes abolicionistas inteligentes, porque eles tinham a visão econômica do país. O que esses abolicionistas, tidos como inteligentes, pensavam a respeito da escravidão? Eles notaram o seguinte: ter um funcionário pago era algo bem mais barato. Para um funcionário, eles pagavam moedas, um valor bem irrisório, e não tinham grandes despesas. Se o funcionário ficasse doente, era mandado embora. Se o funcionário estava velho, mandava embora. E acabava-se os gastos com ele. E imediatamente eles contratavam um funcionário melhor, um funcionário mais novo e tal. Agora, do ponto de vista econômico, os escravos não eram uma coisa assim tão lucrativa. Eles eram simplesmente mercadorias. E uma mercadoria que custava caro. A manutenção dos escravos era cara. Os escravos ficavam velhos. E o senhor tinha que cuidar deles. Escravos ficavam doentes. E o senhor tinha que dar tratamento médico. E olha que o tratamento médico era uma coisa pior do que o SUS de hoje. Não pense que os escravos tinham aquele tratamento. Aliás, não preciso nem dizer. Vocês já imaginam como que os escravos recebiam o tratamento médico? E os escravos precisavam de lugar para morar. Tinha a coisa que eu já falei, de sustentar até a velhice. Então tudo isso gerava muito mais gastos. Os escravos geravam despesas. Então os fazendeiros começaram a perceber que não estava sendo legal ter escravos. Então, a partir daí, eles se preocuparam em libertá-los. Não porque estivessem realmente interessados em favorecer a vida do negro, mas para economizar. Eles queriam se livrar da mercadoria. É claro que essa descoberta não foi de uma hora para outra, levou um certo tempo. Mas quando eles se deram conta que escravos geravam mais despesas, vamos acabar com a escravidão. E a gente acreditando que eles estavam pensando nos negros. Só que havia os abolicionistas que realmente se preocupavam com os negros. Porém, eles eram pessoas ingênuas e não perceberam essa malandragem dos abolicionistas ditos inteligentes segundo a economia. Tanto é que, quando os escravos foram libertados, o que aconteceu com eles? Olho da rua, não tinha moradia, não tinha como se sustentar. Ninguém se preocupou realmente em dar amparo aos negros. Então nós vemos o seguinte: abolicionistas falsos que não se preocupavam com negros bulhufas nenhuma, e aqueles que se preocupavam foram na realidade manipulados, não perceberam a intenção assim negativa que estava ocorrendo naquela época por causa da economia. E Afonso Smith, em seu prefácio, nos diz que a obra Sim a Moça é a história de abolicionistas alheios à economia. Ou seja, os abolicionistas ingênuos, que não perceberam essa manipulação. Então eu já estava esperando o quê? Uma história com heróis, de pessoas que iam favorecer a vida dos negros, pessoas inteligentes. E antes de ler, eu sabia que esses abolicionistas não eram os abolicionistas inteligentes e também os inteligentes eram maus. Ou seja, que eram pessoas alheias à economia, pessoas que não que tinham boas intenções,
mas que não souberam realmente como lutar em favor do negro. Então já comecei uma leitura de uma maneira decepcionante. Só que, mesmo sabendo que eles eram abolicionistas manipulados, poderia ser uma história bonita, uma história legal, alguma coisa que se aproveitasse. Só que não. A protagonista, assim, a moça, é muito fraca. Em sua participação no livro, sim, a moça não tem grande atuação. Veja bem como é sim a moça nessa obra. Ela começa tendo uma discussão com o pai dela, o Coronel Ferreira. Coronel Ferreira não defendia a liberdade dos escravos. Ou seja, ele também não era muito inteligente, ele não tinha noção da economia. Ele queria fazer mal para os escravos, só que ele não pensou que eles geravam gastos. Então ele queria que os escravos realmente fossem massacrados. Não entendia os negros como pessoas, como seres humanos. Aí a moça tem uma briguinha defendendo os negros com seu pai. O Coronel Ferreira lamenta por ter mandado sim a moça estudar em São Paulo. Ele chegou a dizer: seria bom que ela tivesse ficado aqui na fazenda de Araruna. Pelo menos ela não seria contaminada com essas ideias abolicionistas. Então aí a gente percebe que pelo menos o homem que era tão conservador quis proporcionar uma educação mais forte para assim a moça. Ele não quis aquela mocinha que ficasse em casa, na fazenda, só aprendendo a cozinhar como agradar o marido. E ele acha que isso foi um erro dele. Então, eles brigam. Durante essa briga, nós vemos a presença de Dona Cândida, mãe de sim a moça e esposa do Coronel Ferreira. Dona Cândida, mas que mulher chata! Ela é a encarnação da submissão. Dona Cândida acreditava que a mulher tem que obedecer ao marido sem questionar nada. O marido falava e ela tinha que calar a boca. Ela, aparentemente, parece ser uma figura bondosa, mesmo sendo submissa. Mas depois eu me dei conta que ela não é tão bondosa assim. Ela fica preocupada com a filha, assim, a moça, mas sempre ela é obediente ao marido. Depois dessa briga, o que acontece com assim a moça? O papai, Coronel Ferreira, manda ela ficar de castigo no quarto por alguns dias. E sim, a moça fica. Ela aceita isso, mesmo discordando com a questão da escravidão. Sim, a moça tem uma mucama chamada Virgínia, uma escrava. A escrava, vendo assim a moça presa, nos diz o seguinte: ah, sim, a moça, você não pode ficar sofrendo por nós negros, porque nós nascer para sofrer mesmo. É a vontade de nosso Senhor. Essa era a mentalidade da escrava. Era Deus que queria que ela fosse escravizada. Então não valia a pena assim a moça lutar por ela. Diante da fala da escrava Virgínia, assim a moça pensa o seguinte: puxa, ela é tão boa, ela é capaz de sofrer em meu favor, então eu tenho que sofrer por ela. Eu não achei essa ideia assim tão legal. Parece boa, mas eu acho que não. Porque ela deveria ter falado: Virgínia, você não nasceu para sofrer, você não nasceu para ser escrava. Não, apenas ela diz: você está sofrendo por mim, então eu vou sofrer por você. Uma troca de sofrimento. Só que nenhuma das duas tinha que sofrer. Então, isso já me fez desencantar com a a moça. Não achei ela tão inteligente. Aí, gente, olha só o que acontece. Depois de alguns dias que ela ficou trancada no quarto, ela deixou de ir à igreja. Sim, a moça era uma moça católica, ela ia à igreja, assistia à missa lá com o tal de Frei José. Frei José, percebendo a ausência, resolve ir à fazenda de Araruna para visitar, para descobrir o que estava acontecendo. Chegando lá, o primeiro contato dele é com a Dona Cândida, que relata todos os acontecimentos. Ela explica por que a moça estava trancada no quarto. Aí o Frei José explica que assim a moça tem razão, que o escravo não merece aquilo. Ele explica também que a mulher não tem que ser tão submissa ao marido. Aí o estranho é que, pro marido, a Dona Cândida fica caladinha, obediente. Agora com o Frei José ela debate, e defendendo o marido ainda. Mas também pedindo que fizesse alguma coisa para tirar assim a moça do castigo. Não porque ela achasse que assim a moça estivesse certa, mas ela dizia que teria que convencer assim a moça a querer se casar, fazer a vontade do pai, etc. Ela queria amenizar a situação. Era um pouco disso. E o Frei José falando que a mulher não tem que ser submissa, que o escravo tem que ser liberto, e ela debatendo, defendendo o marido, tal.
Enfim, ela discutiu de forma educada? Discutiu. Mas dentro daquela coisa da submissão. Aí eu tava gostando até do Frei José, porque eu pensei, nossa, tá defendendo, né? A mulher tá querendo abrir os olhos da Dona Cândida, defende os escravos. Mas aí o Frei José me dá uma mancada que eu achei horrível, gente. Sabe o que o Frei José diz? No início da frase, do discurso que eu vou botar aqui, é claro que eu não vou estar reproduzindo literalmente, gente. Eu tô passando a ideia. Eu tô falando isso porque uma vez eu gravei um vídeo e eu expliquei o diálogo e eu não disse literalmente. Aí teve um fulano que no comentário escreveu a fala literal. Gente, eu não tenho memória pra decorar a fala literalmente. Então eu vou explicar o que o Frei José quis dizer. Eu vou colocar com as minhas palavras, ok? Então lá, o Frei José diz uma coisa assim, mais ou menos. O negro merece a liberdade porque ele tem alma. Até aí nada demais. Mas ele merece a liberdade porque ele se afeiçoa ao homem branco. Ele quer ser igual ao homem branco. Ele é diferente do índio. O selvagem se rebela contra o homem branco. Portanto, ele não merece tanto respeito. Agora, o negro merece a liberdade porque ele se afeiçoa ao homem branco. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. O negro só tem valor se ele for igual ao homem branco e o índio não tem valor. Olha um preconceito aí do Frei José. Olha essa mentalidade. Aí o Frei José já... pra mim foi isso. Perdeu o encanto. Deixei de curtir o tal do Frei José. Triste, não? Lembra o quê? Quando o Frei José chega na fazenda, o Coronel Ferreira não estava presente. Ele chega mais tarde. Então, quando o Coronel Ferreira chega, ele conversa com o Frei José e tem um pequeno debate. E há uma briga também por causa da questão da escravidão. O Frei José fala que assim a moça tá certa, defende as ideias abolicionistas e tal. E o nosso querido Coronel Ferreira fica nervoso e a coisa não dá muito certo. Mas é tudo na base da ironia, sabe, gente? Aquela coisa da luva de pelica. Depois disso, eles jantam, aí o Frei José vai embora, a situação fica assim. E naquela noite, ocorre uma revolta dos escravos. Houve-se um tiro. Quando ocorre esse tiro e essa revolta, o nosso Coronel Ferreira sai. Aí ele não encontra lá o tal do administrador da fazenda. Ele fica com muita raiva, percebe que os escravos negros foram embora, só ficam as escravas. Assim a moça vai atrás do pai e ela vê lá as mulheres. E nisso o homem sai em disparada correndo atrás dos escravos. Ela, ao mesmo tempo que ela se preocupa com os escravos, ela também está preocupada com o pai, com o que pode acontecer, se o pai pode morrer, etc. E aí... Isso não é spoiler que eu vou falar. O Coronel Ferreira, ele é atacado e ele fica muito doente, que até vai parar no hospital. E nisso a gente descobre que também o administrador foi morto e existe um jovem Rodolfo que era apaixonado pela assim a moça e que todo mundo sabia que ele era abolicionista, que ele defendia os negros. Rodolfo foi lá, eu não sei como é que ele realmente se descobre lá os conflitos, essas coisas aí dos escravos. Mas ele vai lá tentando meio que apaziguar a situação. E os escravos também não têm pena dele, né? Batem no Rodolfo. Só que o Rodolfo sobrevive. Ele sobrevive e vai acabar parando lá na fazenda da Sinha Moça. E ela cuida dele como se fosse uma enfermeira. Enquanto o pai dela acaba parando lá no hospital. Aí, para resumir a história... O Rodolfo vai melhorando lá na fazenda e o nosso Coronel Ferreira vai piorando lá no hospital. Enquanto ele piora, ele fica agonizando. Ai, eu fui mal com os escravos, eu fiz isso, eu não devia, os escravos são gente boa, eu me arrependo do que eu fiz, etc. E o Coronel Ferreira morre arrependido. É isso que acontece. Logo no início da história já tem a morte do Coronel Ferreira. É diferente da novela. Na novela, o Coronel Ferreira, o Barão de Araruna, ele fica até o fim da história brigando com a filha, maltratando realmente os escravos. Ele é contra o romance da
sim a moça com Rodolfo, ele atrapalha esse romance, não quer que a filha se case. Só que aí ele morre, e nem para atrapalhar o romance da sim a moça com Rodolfo o cara fez. Morreu, digamos que, santamente. E sim a moça fica até feliz, porque o pai dela se arrependeu de todos os males que fez para os escravos. Depois disso, os escravos são presos e há um julgamento. E a luta da liberdade não foi realmente libertá-los da escravidão, mas libertá-los da cadeia. Aí veja o seguinte, o Coronel Ferreira já havia perdoado os escravos. Rodolfo se recuperou e perdoou os escravos. Sim, a moça, mesmo sabendo que eles mataram o pai dela, também perdoa os escravos. A dona Cândida fica assim, achando que eles tinham que ser condenados. Mas assim a moça fala, mãe, eu sei que eles agiram errado, mas eles têm motivos. Ela tá lá, dá uma apaziguada, e a dona Cândida também acaba perdoando os escravos. Aí uma boa parte do livro, e eu não vou dizer o final dessa parte, a nossa heroína, em vez de ficar lutando pela liberdade, pelo menos, ou liberdade da escravidão, a liberdade da cadeia, ela fica em casa torcendo para que eles sejam libertos. E o Rodolfo e o seu pai é que vão lá defender os escravos no julgamento para que eles sejam soltos. Então boa parte da história é isso. E eu não vou dizer se eles foram libertos ou não. Aí, dentro disso, também tem a questão do romancezinho da assim, a moça com Rodolfo. E aqui é aquela coisa muito melosa. É uma coisa tão água com açúcar que chega a ficar enjoativo. Assim a moça torce pela liberdade lá dos escravos e fica sonhando com Rodolfo. E o livro fica esse porre o tempo todo. Aí se casa. Aí ela fica sonhando com o filho. E a história não sai disso, gente. A história não tem conflito, a história não tem ação, a história é muito parada. Não dá pra aguentar. Olha, esse livro é muito chato. A novela é ótima, mas o livro, assim, a moça não tem graça. Eu acho que o autor da novela, ele pegou a ideia lá da mocinha que amava os escravos e realmente construiu um texto fantástico. Ele construiu uma heroína, construiu pessoas que lutavam pelos escravos. Mas aqui é tudo tão fraco, tão sem graça, tão sem conflito. Parece até livro de igreja, livro de santo. Ai, as pessoas fazem mal para os escravos, depois elas sofrem porque os escravos se rebelam, aí elas ficam agonizando, elas reconhecem os seus erros e morrem santamente. Gente, que coisa mais sem graça. Sinceramente, eu também esperava muito mais da protagonista. Não esperava uma mocinha tão fraca. Lutar pelos escravos é só ter uma briguinha com o papai e ainda ficar de castigo no quarto? Me poupe, né? Então agora, pra terminar, eu só digo o seguinte. No Scooby, eu achei essa história tão chata, tão sem ação, tão sem graça, tão melosa, tão enjoativa, que eu dei apenas uma estrela. Eu queria a novela Sim a Moça em DVD. Infelizmente não tem. Eu tenho o DVD do filme, mas o filme de 1953, por ser tão fiel ao livro, também é o mesmo porre. O filme não tem graça. É horrível. Tem para vender, ou pelo menos tinha, porque eu comprei o filme original. Também digo, não se preocuparam em melhorar o áudio. O áudio tá horrível, quase a gente não entende a pronúncia dos personagens. Então o DVD, péssima qualidade. História chata, monótona. A novela valeria a pena, mas até agora eu não encontro em DVD. E o livro também acho que não vale a pena. Uma estrela no Scooby. Aí tem a coisa também. A narração, eu poderia dizer que a autora ela escreve bem. Ela descreve bem as coisas do ambiente. O problema é que o conteúdo é chato mesmo. Os diálogos dos brancos também é bem feito. Português correto, etc. Agora, nos diálogos dos escravos, nós vemos aquela coisa... São as únicas pessoas que falam errado. É uma coisa tipo... Vossum ser, sim senhor. Sim senhor, não. Sim senhor. Senhor. Vossum ser. Vossum ser não merece sofrer. Sabe? É uma coisa meio até caricata.
E algumas vezes fica até difícil de entender o que eles estão falando. Eu achei muito forçado. Eu sei que naquela época, infelizmente, por uma falta de escolaridade, os negros não falavam português correto. Devia falar uma coisa parecida com o que está escrito aqui. Mas eu achei que ela forçou muito a autora. Ela exagerou um pouquinho. É isso, gente. Não é o melhor livro da minha vida. Tem coisas que realmente é difícil de engolir. Eu esperando história de heróis, de pessoas realmente que iam libertar os escravos, e eu percebi pessoas fracas, pessoas assim manipuladas, e algumas até com uma mentalidade errada, tipo Frei José, preconceito com índio, a Dona Cândida, que foi para mim a pior personagem de todas da minha vida. Eu detestei essa mulher pela submissão, pelas ideias dela tanto preconceituosas, e essa aparente bondade. Só porque ela é submissa, ela é boazinha? Não, gente. Ela é uma covarde e tem maldade, né? Porque ela queria até lá que os negros sofressem. Se bem que eu achava que os negros também não tinham que matar. Mas a gente entende também o contexto, né? É muito difícil a gente analisar a história com a nossa mentalidade de hoje, com as nossas crenças religiosas. Às vezes sem a gente se colocar no lugar do outro. Pelo tanto que eles sofreram, né? Pelo menos a gente entende por que eles mataram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês, meus queridos, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!